Rádio São Vicente, ligada a si. Ora bem, estamos com 11 minutos para lá das 17 horas, Rádio São Vicente, e como vos tinha prometido no início desta emissão, que íamos ter conversa, e os mais curiosos que já estão pelas redes sociais já viram quem é. Portanto, tenho aqui em estúdio a doutora Amanda Vieira, psicóloga clínica, e que, acima de tudo, vamos adiantar, isto é, vamos, de certa forma, falar do Dia da Saúde Mental e não só, também das consultas que estão a ser praticadas ali na farmácia da Ponta Delgada. Desde já agradeço a sua presença cá em estúdio, a doutora Amanda Vieira, e começamos por falar nessa data, a data que é dia 10 de outubro, que foi criada em 1992, a data em que se criou o Dia Mundial da Saúde Mental, acima de tudo para combater, ou seja, para combater o preconceito, não é? Sim. Não é? Portanto, antes de mais, boa tarde a todos os que também nos estão a ouvir, e Luís, obrigada também por me receberem aqui hoje, e de facto é exatamente aquilo que tu estavas a dizer, ou seja, combater o preconceito, era isto que eu queria dizer, não é? É, combater o preconceito, que é muito importante, e infelizmente a saúde mental ainda é vista com alguns tabus, não é? A ideia de que se eu vou ao psicólogo é porque sou maluco, é porque não estou bem, é porque sou uma pessoa agressiva, e é importante que as pessoas saibam que não é de todo real esta ideia que nós acabamos por construir todos enquanto sociedade. Daí ser tão importante a comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental. Que estamos a antecipar aqui nesta conversa. Estamos a antecipar, exatamente. Em 2022 o tema foi tornar a saúde mental e o bem-estar para todos uma prioridade, portanto, daí para cá isto tem sido um combate, de certeza, não é? Cada vez mais há então mais casos, não é assim? Sim, quer dizer, eu tenho ideia que o pós-pandemia veio, não sei se existem efetivamente mais casos ou se hoje em dia se fala mais sobre a questão da saúde mental, porque isto de nós termos ficado isolados, termos ficado distantes uns dos outros, termos voltado para casa sem poder trabalhar, acabou por levantar um véu, digamos assim, de um conjunto de problemas que antes não se falava, Luís, mas que depois da pandemia, não é, de Covid em 2020, felizmente começa-se a falar mais sobre a saúde mental e tudo o que seja problemas relacionados com isso. Portanto, sim. Como é que a psicologia clínica pode ajudar as pessoas a lidar com os problemas de saúde mental? É uma das questões básicas, não é? Sim. Portanto, aquilo que a psicologia ajuda acima de tudo é a detectar o problema. Porque muitas vezes as pessoas sentem-se mal, mas não conseguem identificar o porquê, nem como, nem quando. E, portanto, a psicologia começa a precisar muito por aí, que é: afinal, o que é o problema? Ou vamos trabalhar para tentarmos perceber que problema é este? E depois, a partir daí, é todo um trabalho conjunto, não é? Do psicólogo com a pessoa. E, no fundo, utilizando aqui uma palavra um bocadinho mais geral, mas é vasculhar, digamos assim, aquilo que é o passado, o presente e também o futuro, que muitas vezes representa uma insegurança ou uma instabilidade, pronto. Portanto, a psicologia vai muito por aí, por desconstruir a vida toda desde o início. A terapia pode ser benéfica para as pessoas que estão, de certa forma, passando por momentos difíceis na vida, não é? Sim, sem dúvida alguma, Luís, porque é assim, todos nós temos estratégias e ferramentas para lidar com os problemas diariamente. Muitos de nós até vão beber um copo com os amigos, vão fazer uma viagem, tiram férias. Isso tudo faz parte. Isto tudo faz parte e tudo ajuda, mas a verdade é que eu costumo dizer que todos nós de vez em quando precisamos de uma bengala. Ou seja, não tem problema nenhum de vez em quando nós termos ali um suporte extra. E é aqui que entra a psicologia. E isto não significa que eu sou louco ou estou num estado lastimável. Isto não significa nada disso. É de vez em quando nós precisamos de uma orientação diferente daquela que os amigos e a família podem dar, Luís. Ora bem. A doutora Amanda Vieira está neste momento com consultas na farmácia de Ponta Delgada, não é assim? Exatamente, sim. Portanto, neste momento estou eu a dar consultas de psicologia na farmácia de Ponta Delgada, segunda-feira à tarde, portanto, a partir das 3 da tarde até o final do dia estou a dar as consultas, e tenho também uma colega que está, portanto, eu sou mais orientada para os adultos, e tenho também uma colega que dá sábados de manhã a crianças e adolescentes, portanto, estamos a tentar abranger a toda a população. Para alguém que esteja, de certa forma, interessado nos serviços, como é que tem que fazer? Como é que tem que proceder?
É fazer uma marcação. Sim, exatamente. Portanto, basta que acendam à farmácia, portanto, vão até à farmácia e solicitam a consulta, e depois as colegas que lá estão também conseguem dar um bocadinho mais de informações em relação a isso. Ou então, não sei se posso partilhar o número de telefone. Sim. Pronto. Então, portanto, podem também contactar o 93 13 14 785, que também é uma das formas de conseguir agendar a consulta e deslocar até a farmácia, como tinha dito. É a forma mais fácil, digamos assim, para agendar. Um dos motivos perturbadores, não sei, posso utilizar talvez alguma linguagem que não seja própria para aquela conversa que estamos a ter agora. Mas bem. o stress e a ansiedade é um dos fatores muito que se envolvem nesta parte. Estratégias para lidar no dia-a-dia contra estes dois, Sim, que é uma coisa fora de série. Stress e ansiedade. É verdade. Luís, também completando aquilo que tu começaste a dizer, stress e ansiedade é possivelmente 80% dos casos que eu recebo em consulta. Portanto, de algum às modo... vezes não tem nada, mas só o stress e a ansiedade já é um motivo, um factor. Sem dúvida alguma. E porquê? Porque stress e ansiedade, que estão altamente interligados, também dão sintomas muito desagradáveis, sintomas físicos desagradáveis. E daí as pessoas realmente procurarem muitas vezes a consulta precisam muito por isso. Mas respondendo exatamente à tua questão, como é que se pode lidar? Como é que podemos lidar? Portanto, começar sempre por ter em consideração que tipo de pensamentos é que nós estamos a ter. Que eu costumo dizer que a ansiedade começa pela qualidade daquilo que a gente pensa, não é? Portanto, talvez pensarmos sempre numa coisa que é negativa, muitas vezes ou diariamente, é isso que leva a maus caminhos. Muitas vezes pode levar a questões de ansiedade, sim. E daí a psicologia, a consulta de psicologia é muito importante. Porque muitas vezes aquilo que a gente pensa não corresponde à realidade. Mas nós acreditamos tanto naquilo que passa a ser a nossa realidade. Portanto, começar sempre por avaliar os nossos pensamentos. Depois, também, ter mais cuidado com aquilo que a gente precisa no dia-a-dia, não é? Às vezes estamos numa correria tão grande entre trabalho, casa, miúdos se existirem, informações se existirem. Temos que, às vezes, parar e cuidar mais de nós. Ou seja, o que é que está a fazer falta na minha vida neste momento? Será que é conviver com amigos? Será que é começar a ler um livro, aprender uma nova língua? O que é que eu preciso neste momento? Fazer essa pergunta a si mesmo. Tentar parar, tentar refletir sobre... Eu penso que isso às vezes deve ser complicado para quem está numa azáfama diária, não é assim? O exercício físico também ajuda, não é? Sem dúvida alguma. O exercício físico muito importante. Costuma aconselhar isso aos seus pacientes? Sim. Sempre. Quando não praticam, esse é sempre um dos pontos base. Eu costumo dizer que os 3 grandes pilares, digamos assim, da nossa vida é o sono, a alimentação e o exercício físico. Se estas 3 partes estiverem a funcionar muito bem, então, em termos mentais e físicos, as coisas também podem correr efetivamente muito bem. Pois, em casos extremos, aquela fase em que os seus pacientes ou pessoas com mais dificuldades têm que passar por uma medicação e depois, se nem a medicação já é aquela situação que resolve, terá que avançar para um psiquiatra, não é assim? Como é que se procede nessas situações? Sim, portanto, a psicologia e a psiquiatria trabalham muito lado a lado, não só, mas muito lado a lado, porque a psicologia vai mesmo mais por parte da intervenção, da comunicação, da desconstrução, e a psiquiatria também, mas ajuda aqui com a parte da medicação. Mas eu costumo dizer de um modo muito simples e muito fácil, Luís, que, portanto, se nós estamos com uma dor de garganta e precisamos de um antibiótico, por exemplo, para melhorar a nossa dor de garganta, a nível mental é exatamente a mesma coisa. Portanto, se nós estamos com sintomas muito intensos, às vezes precisamos também de uma medicação passada pelo psiquiatra para também ajudar a atenuar e para o processo ser também mais gratificante ou melhor para a pessoa, para não ser com tanta dor. Mas sim, a gente trabalha muito em parceria constantemente. Ora bem, e o papel da psicologia clínica na promoção da saúde mental nas escolas e locais de trabalho também mantém-se, não é assim? Ou costumam fazer, não é? Sim. E é importante precisamente para aquilo que nós também estamos a fazer neste momento, que é conversar e chegar a mais pessoas sobre aquilo que ainda é muitas vezes um tema tabu. Portanto, quando nós vamos a uma escola, ou vamos a uma empresa, ou vamos a uma associação, é exatamente com esse objetivo, é deixar as coisas leves, porque no fundo a psicologia é muito leve, Luís, e só vem para ajudar e facilitar a vida das pessoas e nada mais do que isso.
Portanto, é muito importante essa ida a vários sítios. Os desafios comuns que os psicólogos clínicos enfrentam em tratar pacientes. Isto é uma questão, assim, não sei se já se às vezes está muito relacionada. Sabes que essa questão às vezes está muito relacionada mais com a resistência que as pessoas têm às vezes à consulta. Porque eu costumo dizer que quando nós vamos com disponibilidade, com vontade, motivação para estar ali, o processo é um bocadinho mais fácil. Claro que os psicólogos têm depois estratégias e ferramentas, pronto, para lidar com isso. Mas eu diria que se calhar uma das maiores dificuldades pelas quais nós passamos, ou que eu passo, está muito relacionada com isso. Às vezes com a resistência que as pessoas têm à própria consulta, não é? Que muitas vezes não veem resultados imediatos, porque é assim que é um processo. E por não verem resultados imediatos logo na primeira sessão, às vezes ficam assim um bocadinho com alguma expectativa, pronto. Aquilo que se diz muito que é uma vez na vida uma pessoa costuma consultar um psicólogo, isso é verdade? É verdade, e acrescento mais, eu até acrescento que todos nós devíamos ter acompanhamento psicológico em todas as fases da nossa vida, porque qual é que é o erro comum, Luís? É que nós procuramos o psicólogo quando nós já estamos mal, ou quando nós já estamos num estado em que sozinhos não estamos a conseguir ultrapassar. E isso não é bem assim, portanto, a consulta também funciona de forma preventiva, ou seja, está tudo bem, tudo ótimo na minha vida, mas eu tenho a consulta na mesma. Eu, por exemplo, faço terapia, desde que me lembro. E é ótimo. E o preconceito continua a ser sempre um dos maiores fatores que afastam talvez as pessoas dos psicólogos, não é assim? Sim, tens razão. E para combater isso, cada vez mais os psicólogos também tentam, de certa forma, aproximar as pessoas, não é? Esclarecer isso. Porque eu acho que estamos a fazer agora, por exemplo. Exatamente, porque eu acho que quanto mais as pessoas souberem o que é que a gente faz e o que é que acontece, melhor. E mais percebem que não tem nada de mal. Estou um bocadinho mais triste, estou mais ansioso, não estou a conseguir lidar com o facto de não conseguir pagar o crédito da casa, estou a passar por uma situação de divórcio. Então eu posso procurar a ajuda de um psicólogo para ficar mais orientado. Estás a ver, Luís? É um bocadinho isto, são coisas simples do dia a dia. Portanto, para quem nos está a escutar, a doutora Amanda Vieira está com consultas às segundas-feiras, já deixou também aqui o contacto na farmácia de Ponta Delgada. Podem encontrar a doutora Amanda Vieira e, por que não, uma consulta, a falar um pouco e é simpática. Simpaticíssima. Também eu acho que não há psicólogos antipáticos, não é? Também faz parte. Espero. Mas, portanto, mais uma questão. Dicas. Eu preparei um guião. A malta está daquele lado que está a acompanhar a emissão. O Luís estava a falar e tal, mas aqui eu vou falar mais uma questão que é, de certa forma, séria. Dicas para manter uma boa saúde mental. O que é que nos pode ajudar? Ok, dicas para manter... Isto é quase uma consulta aqui ao vivo, malta. Se quiserem deixar alguma questão, podem deixar, que eu estou aqui também atento ao Facebook. Malta que pode estar a assistir à conversa pode querer também deixar uma questão. Exatamente, e estejam à vontade também para isso, que é para isso que nós cá estamos à conversa uma questão hoje. simples, não se ponham com coisas. Exatamente, não me lixem. Mas as dicas. Portanto, as dicas, Luís, como vos dizia há pouco, aliás, muito importante a questão do sono, tentar perceber como é que está a minha rotina do sono, melhorar a minha rotina do sono também, ter assim prazo para ir dormir, para acordar, terem atenção ao meu ambiente, a temperatura. Tudo isto influencia o sono. Depois a alimentação também, não é? Que tipo de alimentação é que eu tenho feito? É adequada às minhas necessidades? Não é adequada às minhas necessidades? Como é que eu me tenho sentido a nível de energia? Depois passar para o exercício físico. Eu começo sempre por estes três pilares. Portanto, se eu não pratico nenhum exercício físico, pelo menos uma caminhadazinha de 3 em 3 dias, por exemplo, ou 3 vezes por semana. Muito importante, sim. Porque, pronto, isto depois a nível prático faz muita diferença no modo como eu me sinto. E pronto, portanto, tirar tempo para si, tirar tempo para estar sozinho, para fazer coisas que gosta, que lhe dão prazer, porque muitas vezes andamos numa correria e esquecemos de nos colocar enquanto prioridade, não é? E pronto. Nestes dias que começou também com essas consultas na farmácia de Ponta Delgada, achou que uma grande afluência, as pessoas conseguiram, já tive algumas pessoas que consultaram para estes dias, não é assim? Sim, já tivemos. Já notou cá no norte, tanto no norte como no sul, poderá o preconceito
está-se a deixar de haver preconceito, não é assim? E ainda bem, isso é Ainda uma bem. coisa que me deixa muito feliz e que nós até falávamos antes de ir aqui para ao vivo, não é? Na nossa conversa, que de facto ainda existe algum preconceito, mas cada vez menos Acha que ainda bem. há uma de norte-sul, preconceito é o mesmo, não há grandes diferenças? Não noto grandes diferenças, as pessoas vão, e seja de que idade for também, que às vezes isto pode ser um fator importante, mas não. Portanto, tenho pessoas de todas as faixas etárias neste momento a virem à consulta e o melhor de tudo é que reconhecem a importância e vêm e querem ficar e querem continuar, e isto é o melhor sinal que um psicólogo pode ter, que realmente as coisas a nível da saúde mental estão a correr muito bem na nossa ilha. Ou num futuro próximo, no futuro próximo não existe, ou no futuro Sim. continuaremos a falar também da saúde mental, não é assim? Sim, Cada vez mais. sem dúvida, sim. Há essa previsão. Eu também acho que sim. Previsão, isto é. Não, mas é verdade, é verdade. As pessoas estão cada vez mais conscientes e querem muito falar sobre a saúde mental, seja onde for. Seja em que contexto for, seja numa escola, seja numa farmácia, seja numa associação, numa empresa. Portanto, as pessoas estão cada vez mais conscientes e reconhecem que realmente, eu utilizo esta frase para tudo, que é sem saúde mental não existe saúde. Portanto, é esquecer a ideia de que eu posso não ter saúde mental e ter saúde na mesma. Não, é um complemento uma da outra. O uso das redes sociais continua a ser em excesso, neste caso, é um inimigo da saúde mental ou nem por isso? Às vezes poderá se tornar um aliado porque a ocupação, não é? Derivada da ocupação ou não? O consumo exagerado das redes sociais também leva a problemas extra, não é assim? Eu ia exatamente É por aí. Ou seja, acho que é como em tudo na vida, o equilíbrio é o ideal, não se consegue muitas vezes, mas as redes sociais têm muita coisa de bom, não é? Na divulgação do trabalho e tudo mais, e alcançar também uma boa rede de contactos, por exemplo, mas depois também há o excesso de utilização do tempo de utilização e há a questão também da comparação. E isto traz muita gente à consulta de psicologia também, que é como é que toda a gente à minha volta tem uma vida perfeita e a minha vida é a única que não está bem. E isto não é real. Só que as redes sociais funcionam um bocadinho assim, não é? Pois. E consultar o Dr. Google. Dr. Google também não é a melhor solução, não é? Também Às vezes não é. Também não é. Eu estou com um também não problema é. que eu não consigo dormir. Será que. E as pessoas têm os serviços já ali e não usam, preferem ir ao Google e às vezes não é o melhor caminho, não acha? É um erro muito grande e isso acontece também muito frequente. Luís, é interessante fazer essa questão, porque isto acontece muito nas consultas, que as pessoas chegam, mas eu fui ao Google. vêm com um diagnóstico já feito pelo Dr. Google, como tu dizias, e muito bem, portanto, vem já com tudo prontinho. Não é bem assim. Mas, portanto, falávamos também desse facto do consumo excessivo das redes sociais, porque cada vez mais e mais novos, não é assim? E isso faz com que, portanto, nós, até como eu, que eu sou uma pessoa que consome um pouco, não é, das redes sociais, porque também tenho que estar a par do que vai acontecendo, mas acho que o consumo cada vez mais novos vai que num futuro a doença mental seja cada vez mais, não é? Sim, se calhar relacionados também aqui com dependências, não é? Dependências isso que eu estava a tentar chegar lá. Dependências, portanto, das redes sociais, que as dependências dão para tudo e redes sociais também é uma delas, não é? E está em constante crescimento. Infelizmente, isto é uma coisa que também preocupa muito os educadores, os cuidadores, não é? Pais, avós, quem seja, porque é uma dependência às vezes tão grande que estamos na mesa a jantar todos juntos e está ali o adolescente. Mas isso agora já é nem sequer, tipo até na rua jantar, não se vê ninguém conversar, já é tudo assim. Mas é como se fosse um membro adicional à família, Luís. É verdade. Ora bem, ao longo desta conversa já tivemos dicas, já tivemos praticamente uma consulta com uma psicóloga clínica, aqui neste caso a doutora Amanda Vieira. Eu vou-vos deixar novamente esse apelo. É um convite com apelo, neste caso, a malta que está interessada nos seus serviços poderão encontrá-la na farmácia de Ponta Delgada, às segundas-feiras, a partir das 15 horas. Não é assim? Exatamente. Já deixou também o contacto e vamos talvez na próxima, numa publicação que vamos deixar no Facebook, vamos deixar também lá o contacto para onde podem fazer as vossas marcações. Foi uma conversa super agradável. Falámos tudo um pouco, esclarecemos um pouco do que é a doença mental, antecipámos de certa forma o Dia Mundial da Doença Mental, que é o dia de amanhã, dia 10 de outubro, onde se assinala então o Dia da Doença Mental, e já tivemos aqui a psicóloga. Melhor que isto não podíamos ter, oferecemos aqui uma consulta praticamente a todos os nossos ouvintes poderem passar e escutar essa mesma conversa.
Não sei, na parte final desta conversa, o que é que podia apelar às pessoas que nos estão a escutar? Luís, olha, começar por vos agradecer, não é? Por me receberem aqui hoje. Acho que de facto foi uma ótima iniciativa da Rádio de São Vicente falar sobre este tema tão importante e tão atual, que precisa mesmo de chegar a muitas pessoas. E pronto, e passar a mensagem acima de tudo de que não tenham vergonha, não se isolem, não escondam aquilo que sentem, procurem o acompanhamento psicológico, assim como procuram também o acompanhamento médico. Existem muitos psicólogos também disponíveis, e eu sou uma delas, portanto, disponível para receber quem quer que seja, porque no fundo às vezes nós só precisamos mesmo de um pequeno empurrão, é só isto. Ora bem, e ficou o essencial dessa mensagem, de certeza que sim, e agradecendo também a sua presença cá em estúdio, e espero num futuro também que possa voltar cá e podemos falar, debater mais, nem que seja no próximo ano assinalaram no dia 10, mesmo no dia 10, e falarmos um pouco mais sobre a doença mental. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Luís. Desejo-lhe as maiores felicidades e muito sucesso para a sua carreira. Muito obrigada, Luís. Obrigada. Rádio São Vicente